Quando eu vi lá o Michel saindo, assim, sem conseguir andar, já me assustou um pouco, né? Porque quando o cara sente, por exemplo, se a gente lembrar principalmente a lesão do Pedro, o Pedro, ele sente a coxa, ele reage imediatamente sabendo, opa, vai dar merda, vai dar mais merda do que tá dando, vou meter o pé, e ele consegue sair até andando. O do Gabigol já teve um pouco mais de dificuldade. Não à toa, o prazo de recuperação dele também tá um pouco mais longo, e os dois se lesionaram no mesmo jogo, ou seja, foi na mesma data. A diferença é o prazo de recuperação, e aí eu não vou levar em consideração aqui o estilo de vida dos dois para poder diferenciar muito isso, não. Eu acho que a lesão realmente do Gabigol foi um pouco mais grave. Não é toda lesão na posterior que vai ter o mesmo prazo ali. E o do Michael foi uma lesão ainda mais, entre aspas, destrutiva ali. E eu cheguei hoje em casa aqui, antes da gente fazer a live, bem mais cedo até, sei lá, umas 7 horas mais ou menos. Falei, cara, vou dar uma pesquisada sobre lesão ali de posterior, para tentar entender o porquê que acontece esse tipo de lesão, porque assim, isso está gerando, porra, muita revolta pra gente. A gente tá vendo todo mundo se lesionando em posterior, cara. A gente teve no início do ano isso, mais perto do início do ano, algumas lesões por posterior, e depois a gente veio vendo, veio acontecendo outras lesões iguais. Aí eu comecei a pesquisar, eu vi que existem dois tipos de lesões ali, uma que te afasta por mais tempo e outra por menos tempo. E a diferença era que a lesão que te afasta por mais tempo é quando essa lesão se aproxima um pouco mais do tendão. E aí, quando a gente fala de tendão, a gente obviamente fala de excesso de carga, quase sempre. Dificilmente a gente vai pensar no tendão sendo enfim, exaurido ali, sem que a gente pense em excesso de carga. E aí a preocupação que fica, cara, pra gente, olhando pro departamento fisiológico ali do Flamengo, fisiologia, eu não sei exatamente quem é, cara. Pra mim não fica muito bem esclarecido quem é o responsável por fazer esse controle. Mas assim, é bizarro você ver um jogador que foi contratado pelo Flamengo e passou por exames médicos para isso acontecer. Ali foi feito, eu não sei também qual é o teor do exame médico, eu não sei se o exame médico vai ver, por exemplo, a saúde cardíaca do cara, eu não sei até onde se vai ver o desgaste muscular do cara, eu não sei até que ponto que pode, o que um exame faz. Eu sei que o exame, por exemplo, consegue eliminar o cara, desclassificar o cara, se o cara tiver um problema no joelho, porque a gente viu isso acontecendo com vários jogadores. Um deles, por exemplo, o Rodrigo Caio foi um dos casos. Mas, enfim, a gente não conseguiu detectar esse desgaste no jogador, no caso do Michael, e aconteceu com o Michel algo bem semelhante ao que aconteceu com o Arrascaeta ali, que foi o seguinte, o Arrascaeta iniciou a partida com pouquíssimo tempo, precisou sair lesionado, não foi uma lesão de posterior, foi uma lesão de adutor, mas saiu lesionado já com um desgaste que estava muito próximo do limite, senão ele não se lesionaria tão rapidamente. E com o Michel também foi algo muito semelhante, cara. O Michel não chegou a, sei lá, quantos minutos que ele ficou em campo? Uns 20 minutos? Eu não sei nem se foi isso. Ele entrou ao longo da Acho que partida. menos. Então, entrou ao longo da partida, foi dar um pique ali, foi dar uma acelerada ali com mudança de direção e sentiu a posterior. E aí uma outra hipótese que ajuda a explicar o porquê dessas lesões, não do excesso, o porquê que uma lesão de posterior pode acontecer, é um desequilíbrio muscular, que a gente muitas vezes ouvia falar, fulano está fazendo um trabalho de reequilíbrio muscular. E aí o que seria esse desequilíbrio muscular no caso da posterior? Se, por exemplo, o quadríceps do cara estiver muito forte. E aí você tem a cadeia posterior e anterior ali, tendo, enfim, trações diferentes na dinâmica ali do movimento, na biomecânica, e aí isso poderia, por exemplo, sobrecarregar a tua parte mais frágil ali, a parte que está menos fortalecida, e aí o posterior de coxa acaba sendo muito frequentemente envolvida no processo de lesão, porque ela faz esse movimento de contração, mas o mais, assim, o que mais leva a lesão é quando você estica ali, né? Quando você está fazendo um movimento de alongamento do músculo, que é quando o músculo dá aquela rasgada. O estiramento, né? Exato. Isso, é o estiramento. E aí a gente sempre também ouvia falar no Flamengo, estiramento de grau 1, grau 2, grau 3. Eu acho que esses graus aí, de repente, é o que aproxima ali de uma lesão mais perto do tendão, quando o teu rompimento da fibra é um pouco mais grave e tal, e aí afasta o cara por mais tempo. E o do Michel parece que foi isso. Infelizmente, a gente já facilitou a missão de quem inscrever na Libertadores por conta de uma lesão, né? Infelizmente isso aconteceu. Eu confesso que com todos esses jogadores à disposição, tendo o Michael, o Gonzalo,
o Alcaraz e o Alexandro, eu tenho dificuldade de saber quem eu não inscreveria. Eu acho até que poderia ser o Michael. Porque assim, o Gonzalo é um jogador que parece ser muito mais forte, né? Um jogador de uma potência física muito grande. É um jogador também que tem um contra um muito, muito forte. E a gente está conseguindo ver hoje que o Luiz Araújo está conseguindo jogar bem até na esquerda. Então, assim, eu não teria prejuízo em tirar o Luiz Araújo da direita, trazer ele para a esquerda para fazer com que o Gonzalo jogue no setor de campo que ele tem mais conforto. Que inclusive quando a gente vê esses highlights aí do Gonzalo, pô, ele tá sempre na faixa de campo ali pela direita e ele tem um repertório de jogadas ali gigante ali. Ele vai para um contra um, consegue ir para a linha de fundo e dar uma assistência para dentro da área, consegue finalizar de fora da área, consegue romper mais de um marcador. Enfim, ele tem um repertório muito grande. Seria ruim perder o Luiz Araújo do time titular, mas hoje, não tendo o Michael e tendo só o Bruno Henrique como concorrência, com a volta do Pedro como centroavante, o Bruno Henrique imediatamente volta para o banco e aí a gente passa a ter as duas pontas disponíveis para escalar quem a gente quiser. E só vai ter, como jogadores de ofício, o Gonzalo e o Luiz Araújo. Então eu acho que, assim, no final das contas, por linhas tortas, a gente vai acabar tendo um elenco relativamente equilibrado, já com essas 3 alterações que a gente vai fazer para as quartas de final. E acabou coincidindo de a data de retorno do Michael ser posterior a esses jogos da Libertadores, porque eu não me engano, eu acho que as quartas acontecem na semana do dia 18 ao dia 25, se eu não me engano. E, a previsão de retorno do Michael é de alguma coisa perto de 8 semanas. Então, como a gente já está em agosto, assim, ele vai voltar em setembro. Aí em setembro a gente já vai estar, graças a Deus, se Deus quiser, a gente já vai estar na semifinal e aí a gente já não vai ter tanta dúvida no que fazer ali nas alterações, porque eu acho que a gente volta a ter mais 3 alterações, se eu não me engano. Eu acho que são 2. Só 2? Não, sendo 2 também não, vai acabar sobrando uma, né? Porque assim, não, me parece que o Flamengo não vai contratar mais ninguém. Quando a gente olha para o banco do Flamengo e vê os moleques que ficam ali à disposição, quase nenhum é utilizado, então aqueles que já estavam inscritos vão continuar inscritos, porque na Libertadores ela te autoriza a inscrever 50 nomes. Então, assim, provavelmente a gente na semifinal, avançando, a gente só vai ter essa alteração do Michael ali, porque me parece que o Flamengo não vai contratar ninguém. Mas, enfim, assim, é triste a gente ver mais um jogador se lesionando, um jogador que é um xodó da torcida, que a gente cria uma expectativa boa, que estreou fazendo gol, estreou se dedicando, que é o que a gente sempre viu dele. E num lance que ele também se dedicou, foi tentar correr ali, foi tentar acelerar, ele acabou sentindo uma lesão. E eu acho que agora a gente tem que olhar mais para o departamento de performance e saúde ali, sei lá qual o nome desse segmento ali dentro do futebol, e tentar entender, mano. A gente precisa criticar mais, saber o que está acontecendo. Tomara que numa próxima coletiva apareça algum cara corajoso igual o Sidão Marinho foi lá naquela pergunta que o Tite ficou acuado e pergunte alguma coisa nesse sentido.